Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa tarde. O Tribunal de Justiça do Estado do Acre tem a honra de realizar esta sessão solene especial virtual destinada a dar posse aos membros que conduzirão o Judiciário acreano no biênio 2021-2023. Nesta oportunidade, também serão empossados os dirigentes das câmaras de julgamento, da Escola do Poder Judiciário e dos juizados especiais. De início, cumpre-nos informar que, por força da bandeira vermelha vigente em todo o estado do Acre, esta solenidade acontecerá em rito diferenciado no formato híbrido, com adaptação dos atos protocolares e sem público presente ao plenário. De igual modo, frisamos que estão sendo seguidas todas as orientações das autoridades sanitárias para sua realização. Informamos ainda que esta solenidade está sendo traduzida em Libras. Inicialmente, anunciamos a presença de Sua Excelência, o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, desembargador Francisco Djalma. Também estão presentes no plenário os membros que tomarão posse e conduzirão o Judiciário acreano no biênio 2021-2023. Excelentíssimo desembargador Roberto Barros, no cargo de vice-presidente. Excelentíssima desembargadora Valdirene Cordeiro, no cargo de presidente. Excelentíssimo desembargador Elcio Mendes, no cargo de corregedor-geral da Justiça. Registramos a presença dos membros da Corte de Justiça do Acre, que estão presentes virtualmente. Excelentíssimos desembargadores Eva Evangelista, desembargador Samuel Evangelista, desembargador Pedro Ranzi, desembargadora Denise Bonfim, desembargadora Regina Ferrari, desembargador Laudivon Nogueira, desembargador Júnior Alberto, desembargador Luiz Camolês. De igual modo, registramos a presença das autoridades que compõem o dispositivo de honra virtual. Excelentíssimo governador do Estado do Acre, Gladson Cameli. Excelentíssimo presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, deputado Nicolau Júnior. Excelentíssimo presidente do Conselho de Tribunais de Justiça do Brasil, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, desembargador Voltaire de Lima Moraes. Excelentíssima Procuradora-Geral de Justiça do Acre, doutora Kátia Rejane. Excelentíssimo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Acre, doutor Eric Venâncio. Excelentíssima Defensora Pública-Geral do Estado do Acre, doutora Simone Santiago. Excelentíssimo Prefeito Municipal de Rio Branco, Sebastião Bocalon. Excelentíssima Vice-Presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Juíza de Direito, Elaine Cantuária. E Excelentíssimo Presidente da Associação dos Magistrados do Acre, Juiz de Direito, Daniel Bonfim. Senhor Presidente do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Acre, Isaac Ronaldi. Para a abertura desta sessão solene, tem a palavra o desembargador presidente Francisco Djalma. Senhoras e senhores, boa tarde. Eu declaro aberta esta sessão solene e especial destinada a dar posse aos dirigentes deste tribunal no biênio 2021-2023. Antes de dar continuidade aos atos protocolares desta sessão solene, cumpre-nos realizar uma homenagem em memória a todas as vítimas da pandemia que vivenciamos, razão pela qual convidamos todos a fazerem um minuto de silêncio.
Dando continuidade aos atos protocolares, vamos acompanhar a exibição do Hino Nacional Brasileiro. Este vídeo foi produzido pelo Instituto Nacional de Educação de Surdos. Também gostaríamos de agradecer a todas as autoridades que nos acompanham pelo YouTube, em especial às autoridades que se identificaram ao cerimonial. Senador da República, Sérgio Petecão. Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, advogado Marcos Vinícius Rodrigues. Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, desembargadora do Trabalho, Maria Cesarineide. Vice-governador do Estado do Acre, Werlis Rocha. Conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, promotor de Justiça,
Procurador de Justiça, Oswaldo Dalbuquerque Neto. Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre, Conselheiro Ronald Polanco. Reitora da Universidade Federal do Acre, Professora doutora Margarida Aquino. E a desembargadora de sempre, Isaura Maia. Também agradecemos a todos os membros dos tribunais superiores, tribunais federais, eleitorais, do trabalho e de justiça, aos juízes federais do trabalho e de direito, aos ministros de Estado, secretários de Estado e municipais, aos parlamentares federais, estaduais e municipais, e membros dos ministérios públicos, defensorias públicas e advogados. Nesse instante, o cerimonial anuncia o pronunciamento do desembargador-presidente Francisco Djalma. Senhoras e senhores, cumprimento inicialmente a Corte, na pessoa da eminente desembargadora Eva Evangelista, nossa decana. Cumprimento também Sua Excelência, o eminente governador do Estado, Gladys Camili, em nome de quem eu cumprimento todas as autoridades do Executivo. Cumprimento também Sua Excelência, o eminente presidente da Assembleia Legislativa, Nicolau Júnior, cumprimentando por meio do qual todos os deputados estaduais. Cumprimento Sua Excelência, o eminente presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, doutor Walter de Lima Moraes. Seja muito bem-vindo, desembargador. Cumprimento também a doutora Procuradora de Justiça do Estado, doutora Cátia Rejane. Cumprimento também o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Érico Venâncio. Cumprimento também a doutora Defensora Pública, doutora Simone Santiago, prefeito Sebastião Bocalon, a vice-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, em nome de quem cumprimento toda a magistratura nacional, doutora Elaine Cantuária. Cumprimento também o presidente da Associação dos Magistrados do Acre, doutor Daniel Bonfim. Cumprimento também o presidente do Sindicato dos Servidores do Estado, do Poder Judiciário. Cumprimento também o senador Sérgio Petecão, o conselheiro Marcos Vinícius. Cumprimento também o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, doutora Maria Cesarineide, o senhor vice-presidente, vice-governador do Estado, Elis Rocha, e, finalmente, cumprimento o senhor conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público, doutor Oswaldo Dalbuquerque. Sejam todos muito bem-vindos a esse ato. Senhoras e senhores, decorridos 730 dias desde a minha posse como presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em 4 de fevereiro de 2019, finalizo, na data de hoje, 5 de fevereiro de 2021, o meu biênio como gestor do Poder Judiciário do Estado do Acre. Minhas primeiras palavras são de gratidão a Deus, a quem curvo minha cabeça, agradecendo pela vida, pela saúde, pela dádiva da família e pelo trabalho. Gratidão à família pela compreensão da ausência aos meus inesquecíveis pais que permanecem vivos em minha existência, pelo exemplo de vida, dedicação, coragem na labuta diária. Quero, nesse momento de despedida, apresentar uma singular gratidão ao desembargador Laudivon Nogueira, vice-presidente do Tribunal de Justiça, que durante a minha gestão, vice-presidente desembargador Laudivon Nogueira, durante a minha gestão, a quem aprendi a admirar pelo seu empenho e dedicação à administração pública e com quem, não raramente, dividi as mais difíceis decisões da Corte. De igual modo, quero também agradecer ao desembargador Júnior Alberto, que, como Corregedor-Geral de Justiça, não mediu esforço na busca de um poder judiciário melhor, apoiando a administração nos seus mais diversos segmentos. Desembargadores Laudivon Nogueira e Júnior Alberto são valiosos integrantes da magistratura do Estado do Acre. Vossas Excelências honram a magistratura, são orgulho e referência para todos nós.
Gratidão aos eminentes desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, que confiaram a mim a gestão do Poder Judiciário, me proporcionando a honra de presidi-lo. Gratidão aos juízes auxiliares da presidência, na pessoa dos doutores André Brito e Lois Arruda, dedicados magistrados e sempre leais no cumprimento das missões a eles outorgadas, incansáveis na busca de soluções voltadas ao êxito da prestação jurisdicional, em cuja sensibilidade se observa o interesse na pacificação de conflitos e ressocialização do sistema carcerário nacional. Gratidão aos assessores e diretores que, com lealdade e dedicação, deram sustentabilidade aos ideais da administração. Gratidão aos juízes, servidores e colaboradores pelo apoio sempre voltado ao interesse do jurisdicionado, como destinatário maior de nossas atividades. Gratidão aos advogados, defensores públicos, ao Ministério Público, sem os quais o sucesso da prestação jurisdicional restaria prejudicada. Gratidão aos amigos de hoje, de ontem e de sempre, pelas palavras de incentivo no cumprimento da honrosa missão que foi presidir o Tribunal de Justiça do Estado do Acre. Também, num gesto de reconhecimento, quero aqui agradecer ao senhor governador do Estado, senhor Gladys Cameli, que, não obstante as diversas dificuldades enfrentadas, sempre recebeu as proposições do Poder Judiciário com a devida atenção e respeito. Ao Poder Legislativo Estadual, a quem também se agradece por ter sempre compreendido as nossas dificuldades, acenando com a possibilidade de incorporação de nossas propostas de lei. Senhoras e senhores, ao assumir o desafio a mim outorgado, o fiz consciente da magnitude do trabalho e da responsabilidade da alta designação. Passado esse lapso temporal retromencionado, tenho para mim que, dentre as possibilidades orçamentárias financeiras, procurei cumprir com as obrigações relativas à administração, observando-se, neste particular, os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, consoante assim preceitua o artigo 37, caput da Constituição Federal. Nesse contexto, se impôs a priorização de uma governança com a adoção de planejamento e execução possíveis, dadas as circunstâncias decorrentes desta crise na saúde mundial. A estratégica ordenação de procedimento, com a congregação de todos em torno de um objetivo comum, resultou, ao cabo de todo o trabalho, o título selo ouro do prêmio CNJ de qualidade, colocando o Poder Judiciário do Estado do Acre em igualdade de competição com grandes tribunais do país. Não obstante isso, vale destacar ainda a presença da administração em todas as comarcas do Estado, na realização de reformas, aquisição de equipamentos de informática, além de mudanças nos procedimentos processuais, tais como audiências por videoconferência e alinhamento com as resoluções do Conselho Nacional de Justiça. Buscou-se, como outrora mencionado, uma administração compartilhada, voltada aos melhores resultados para a instituição, sem se olvidar do interesse maior do cidadão como destinatário de nossas atividades. Compartilhar é repartir sem dividir, é, em síntese, uma oportunidade para construir um futuro que a todos sirva. Compartilhar esse ideal é um gesto fundamental diante desse momento que se está vivendo, a fim de que se supere a crise motivada por essa pandemia. É o que a administração que ora se conclui fez com muitas mãos, resultando no êxito possível à luz do quadro que fora oferecido durante esses 2 anos. Desta feita, rogo aos meus colegas que nos mantenham dentro desse espírito de unidade administrativa, como se o Poder Judiciário fosse um só corpo, uma só entidade, porquanto temos sobre nossos ombros uma responsabilidade que transcende aos nossos interesses, responsabilidade essa que é incompatível com o exercício de conveniências.
Já em relação ao exercício jurisdicional de cada um de nós, juízes, reitero o pedido de empenho sempre na busca de uma solução, de uma prestação jurisdicional célere, justa e eficiente, tendo em mente a atividade fim do Poder Judiciário e o jurisdicionado como pessoa mais importante do exercício laboral, do nosso exercício laboral. Não obstante todas as adversidades, o Poder Judiciário do Estado do Acre respondeu à altura do que lhe fora exigido, com a atuação de seus magistrados, servidores e colaboradores, materializando condições imprescindíveis ao crescimento e desenvolvimento de nossa sociedade. É preciso que se tenha orgulho da atividade judicante, pois essa sensibilidade termina por se constituir num instrumento de devoção ao atendimento profícuo do Poder Judiciário. A administração que ora se inicia, capitaneada pela eminente desembargadora Valdirene Cordeiro, desejo pleno êxito, com a convicção de que aqui estamos, todos nós, prontos para auxiliá-la em tudo que necessário for, porque Vossa Excelência, desembargadora Valdirene, como magistrada de escola, representa a magistratura e a conduzirá ao patamar sempre por todos nós planejados. O fortalecimento do Poder Judiciário, como diretriz já manifestada por Vossa Excelência, acompanha os ventos da modernidade que permitirão ao Poder Judiciário do Estado do Acre renovar-se diante da evolução social e tecnológica. É que, tanto a senhora, presidente Valdirene Cordeiro, como eu, acredito num judiciário independente, plural, democrático e protagonista de transformação social que estamos protagonista da transformação social que estamos assistindo ante a esse quadro mundial de endemia, não se podendo olvidar, no entanto, da finalidade em relação aos valores tradicionais sobre os quais se firma o Poder Judiciário. Encerro, pois, minhas palavras, insistindo na afirmação de que devemos sempre dialogar e trabalhar nas virtudes, conhecendo e aperfeiçoamento a instituição, para que se tenha um Poder Judiciário forte, uma sociedade justa e um cotidiano livre de quaisquer ofensas à integridade física e à liberdade de ir e vir. Agradeço, portanto, a oportunidade de servir a essa causa, materializada pela distribuição de justiça, em cujo escudo se lê a expressão bíblica, dai a César o que é de César. Desembargadora Valdirene, desembargador Roberto Barros, desembargador Elcio Mendes, quero aqui nesse momento, de coração aberto, agradecer e pedir a Deus que lhes acompanhe na trajetória que é dirigir o Poder Judiciário por esses 2 anos seguintes. Muito obrigado a todos. Obrigado. Em tempo, agradecemos às autoridades que nos acompanham pelo YouTube. O desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, José Antônio Robles, e o Procurador-Geral do Estado do Acre, João Paulo Sete. Iniciando o rito de posse, Sua Excelência, o desembargador-presidente Francisco Djalma, se posicionará à frente da bancada. Neste momento, a excelentíssima desembargadora Valdirene Cordeiro será conduzida pela Guarda de Honra para prestar o compromisso formal
de investidura no cargo de presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre. Desembargadora Valdirene. De acordo com os poderes de que estou investido, declaro a desembargadora Valdirene Cordeiro empossada no cargo de presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre. Recomendo ao cerimonial a leitura do termo de posse, que será assinada virtualmente. Prometo desempenhar bem e fielmente os deveres do meu cargo, fazendo cumprir a Constituição Federal e as leis e pugnando sempre pelo seu prestígio e autoridade. Aos 5 dias do mês de fevereiro do ano de 2021, em Rio Branco, capital do Estado do Acre, às 16 horas, no plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em sessão solene, presidida pelo excelentíssimo desembargador Francisco Djalma, compareceu a eminente desembargadora Valdirene Cordeiro, que declarou não ter incompatibilidade para o exercício do cargo, conforme as hipóteses previstas na legislação em vigor. Após prestar o compromisso formal, aceito pelo impostante, Sua Excelência foi declarada empossada no cargo de presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre para o biênio 2021-2023. Neste momento, já empossada presidente, a desembargadora Valdirene Cordeiro dará continuidade ao rito de posse dos novos dirigentes para o biênio 2021-2023, enquanto o desembargador Francisco Djalma tomará assento como membro da Corte de Justiça, seguindo a ordem de antiguidade. Dando continuidade ao rito, o excelentíssimo desembargador Roberto Barros será conduzido pela Guarda de Honra para prestar o compromisso formal de investidura no cargo de vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre. Prometo desempenhar bem fielmente os deveres do meu cargo, fazendo cumprir a Constituição e as leis e pugnando sempre pelo prestígio e autoridade. De acordo com os poderes que estou investida, declaro o desembargador Roberto Barros empossado no cargo de vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre. Recomendo ao cerimonial a leitura do termo de posse, que será assinado virtualmente. Aos 5 dias do mês de fevereiro do ano de 2021, em Rio Branco, capital do Acre, às 16 horas, no plenário do Tribunal de Justiça, em sessão solene, presidida pela excelentíssima desembargadora Valdirene Cordeiro, compareceu o eminente desembargador Roberto Barros, que declarou não ter incompatibilidade para o exercício do cargo, conforme as hipóteses previstas na legislação em vigor. Após prestar o compromisso legal, aceito pela impostante, Sua Excelência foi declarado empossado no cargo de vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre para o biênio 2021-2023.
desembargador Roberto Barros voltará a seu assento. Por fim, o excelentíssimo desembargador Elcio Mendes será conduzido pela Guarda de Honra para prestar o compromisso formal de investidura no cargo de Corregedor-Geral da Justiça do Acre. Prometo desempenhar bem e fielmente os deveres do meu cargo, fazendo cumprir a Constituição Federal e as leis e pugnando sempre pelo seu prestígio e autoridade. De acordo com os poderes de que estou investida, declaro o desembargador Elcio Mendes empossado no cargo de Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Acre. Recomendo ao cerimonial a leitura do termo de posse, que será assinado virtualmente. Aos 5 dias do mês de fevereiro de 2021, em Rio Branco, capital do Acre, às 16 horas, no plenário do Tribunal de Justiça, em sessão solene, presidida pela excelentíssima desembargadora Valdirene Cordeiro, compareceu o eminente desembargador Elcio Mendes, que declarou não ter incompatibilidade para o exercício do cargo, conforme as hipóteses previstas na legislação em vigor. Após prestar o compromisso legal, aceito pela empossante, Sua Excelência foi declarado empossado no cargo de Corregedor-Geral da Justiça do Acre para o biênio 2021-2023. Neste momento, Sua Excelência, a desembargadora Valdirene Cordeiro, será conduzida pela Guarda de Honra ao seu assento de presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre. Dando continuidade aos atos protocolares, Sua Excelência, a desembargadora presidente Valdirene Cordeiro, dará posse aos dirigentes das câmaras de julgamento, da Escola do Poder Judiciário e da coordenação dos juizados especiais, cujos termos de posse também serão assinados virtualmente. De acordo com os poderes de que estou investida, declaro empossados a desembargadora Regina Ferrari como diretora da Escola do Poder Judiciário do Estado do Acre, o desembargador Laudivon Nogueira como presidente da Primeira Câmara Civil, o desembargador Francisco Djalma como presidente da Segunda Câmara Civil,
o desembargador Pedro Ranzi como presidente da Câmara Criminal e também a eminente desembargadora Denise Bonfim como coordenadora dos Juizados Especiais. Para saudar os dirigentes do Tribunal de Justiça do Estado do Acre no biênio 2021-2023, em nome da Corte de Justiça, tem a palavra a desembargadora Denise Bonfim. Perdão, desembargadora Denise, apenas liberar o seu áudio. Boa tarde a todos. Cumprimento os nobres membros que estão no plenário, na pessoa da nossa presidente, desembargadora Valdirene. Cumprimento as autoridades, os convidados que estão comigo em videoconferência, na pessoa de Sua Excelência, o governador do Estado do Acre, Gladson Cameli. Senhores, a magistratura acreana se altiva mais uma vez com a investidura de uma nova direção do Tribunal de Justiça do nosso Estado. E coube a mim o privilégio de saudar, em nome de todos os integrantes da Corte, a nova direção do Poder Judiciário do Estado, do nosso Estado. Sinto-me verdadeiramente honrada. Por tradição, deveríamos estar nesta tarde reunidos em plenário, mas motivados pela crise sanitária, ora vivida pela humanidade, decorrente da Covid-19, deu-se preferência pela forma da telepresença na composição do Tribunal Pleno, fato que em nada afeta a grandeza, a importância e o brilho deste ato. Se por um lado sentimos falta do calor presencial, por outro o inesperado, que nos obrigou ao diferente, revela a eficácia do nosso tribunal ao valer-se das ferramentas eletrônicas para a comunicação e, consequentemente, o cumprimento da prestação jurisdicional. E é nesse contexto de se reinventar que Vossa Excelência, desembargadora Valdirene Cordeiro, estará nesses próximos 2 anos à frente da administração superior do Tribunal de Justiça do Estado do Acre. Mas consciente de seu incontestável conhecimento e de sua vasta experiência, apesar de jovem, tenho certeza que Vossa Excelência, que é detentora de um riquíssimo currículo, fará uma gestão profícua e exitosa. Desembargadora Valdirene, a tranquilidade dessa minha afirmação repousa em recente e grata oportunidade em que trabalhamos juntas, quando, com maestria, Vossa Excelência conduziu a Corregedoria Geral da Justiça durante o biênio que presidia esta Corte. Sou grata, desembargadora Valdirene, pela sua dedicação e o pleno êxito na empreitada. Minha convicção também tem como causa a sua herança familiar, que consiste em sólidos valores de trabalho, dedicação e honestidade. Herança esta que, juntamente com Mâncio Lima Cordeiro, seu digníssimo esposo, todos os dias repassas ao Tom e ao João, seus lindos e amados filhos. Qualidades essas, senhores, que fazem da desembargadora Valdirene uma mulher vencedora, uma magistrada íntegra, séria, destemida e preparada para dirigir o nosso judiciário estadual. Não bastasse isso, Vossa Excelência, durante o biênio que ora inicia, comandará o Poder Judiciário acreano, ladeada pelos desembargadores Roberto Barros, vice-presidente, e Elcio Mendes, corregedor-geral. Falo de 2 magistrados, assim como Vossa Excelência, de ideias inovadoras que conhecem de perto todas as comarcas do nosso Estado e carregam, ambos magistrados, desembargador Roberto Barros e Elcio, vasta experiência em gestão pública. É por tudo isso que estou convencida do caminho a ser trilhado por esta administração, que se inicia no sentido de garantir ações de qualidade, celeridade da prestação jurisdicional e projetos que visem aperfeiçoar as atividades voltadas ao cidadão e ao nosso público interno. Desejo, senhores, ao final, sucesso aos pares que iniciam essa nova empreitada, rogando sempre pela proteção de Deus. Muito obrigada. Para suas considerações, tem a palavra o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Acre, Dr. Eric Venâncio. Muito boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar todo o dispositivo de honra e os telespectadores que nos assistem
nas pessoas dos presidentes dos 3 poderes aqui presentes, a desembargadora Valdirene Cordeiro, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, Nicolau Júnior, o governador Gladson Cameli e também da nossa Procuradora-Geral de Justiça, a doutora Cátia Rejane. É da liturgia do nosso sistema de justiça que a Ordem dos Advogados do Brasil, como detentora constitucional de essencial função à justiça, se manifeste em solenidades como a que hoje estamos presentes. Via de regra, essas oportunidades servem para que possamos enaltecer a gestão que se encerra e saudar aquela que se inicia, mas preponderantemente entendo que sirvam para que também possamos reafirmar a importância do Poder Judiciário e prestigiar a sua relevância em nossa República. Nesse sentido, apraz-me, em nome da Advocacia Acreana, agradecer o relevante trabalho prestado pela gestão que ora se encerra, encabeçada pelo desembargador Francisco Djalma, mas também capitaneada pelos desembargadores Laudivon Nogueira e Júnior Alberto. De forma muito especial, gostaria de deixar o registro ao apoio oferecido pelo desembargador Djalma no trabalho de estruturação de espaços físicos da advocacia, notadamente nas comarcas do interior, e do desembargador Laudivon Nogueira na difícil empreitada, infelizmente ainda inconclusa, de racionalizar uma advocacia da ativa mais equânime no nosso Estado. Mas, de forma muitíssimo especial, eu gostaria de agradecer e registrar a excepcional relação que tivemos com a Corregedoria Geral de Justiça, na pessoa do desembargador Júnior Alberto, sempre solícito e atento às necessidades da advocacia. Não foram poucos os meus telefonemas em busca de equacionar os problemas advindos com a terrível pandemia que nós enfrentamos. Todos respondidos com ações concretas em busca de uma melhor prestação jurisdicional. Jamais houve ausência de resposta, mas sim proatividade em busca de soluções. Receba, portanto, desembargador Júnior Alberto, o reconhecimento público que lhe é devido, não meu como pessoa, mas em nome dos quase 6.000 advogados acreanos que lhe agradecem nesse momento. Agora é chegado um novo ciclo na gestão deste poder. Certamente são tempos desafiadores. Em momentos de crise política e social é que é testado o funcionamento das instituições. São essas instituições que têm garantido a permanência dos avanços civilizatórios que alcançamos nas últimas décadas, justamente sob a égide da nossa Constituição Cidadã de 1988. Por isso, a missão que hoje assumem os desembargadores Valdirene Cordeiro, Roberto Barros e Elcio Sabo Mendes deve ser não apenas saudada, mas efetivamente auxiliada por todas as instituições que compõem o sistema de justiça, dentre as quais se destacam o Ministério Público e a advocacia. Temos que defender efetivamente a manutenção do funcionamento do judiciário acreano, com a permanência da atividade jurisdicional neste difícil período, pois, como na excelsa lição de Rui Barbosa, justiça tardia é injustiça institucionalizada. Nada justifica a paralisação da máquina judiciária, que tanto tem socorrido os cidadãos nessa difícil quadra da humanidade. Justiça parada é sociedade desamparada. Porém, eu não tenho dúvidas que essa gestão bem saberá encaminhar todas essas questões, decidindo-as conforme o real interesse dos jurisdicionados. A presidente Valdirene Cordeiro, juíza respeitada e correta, experimentada em 2 magistraturas, a do MP e a do Judiciário. Seu vice, Roberto Barros, o desembargador da advocacia, egresso das nossas fileiras para concretizar a propalada oxigenação advinda dos quintos constitucionais. O Corregedor-Geral de Justiça, Dr. Elcio Sabo Mendes, que mesmo antes de assumir suas funções, já sinaliza o seu efetivo respeito para com a advocacia, determinando que tenhamos OAB e Corregedoria encontros mensais para discutir a melhoria do sistema de justiça e o aprofundamento do respeito recíproco que deve imperar entre nós. De nossa parte, tenham certeza que a advocacia sempre estará posta e pronta a ajudar, discutir e construir. Mas não se sentirá confortável em apenas acatar decisões tomadas sem o necessário diálogo, pois sequer nossa vizinhança física permite qualquer falta de interlocução. Tenho na OAB, portanto, desembargadores, uma verdadeira parceira, defensora do Poder Judiciário forte e independente,
constantemente aberta ao diálogo e à construção da efetiva justiça. Recebam, desembargadora Valdirene, desembargador Roberto, desembargador Elcio, o aplauso da advocacia e a mão estendida da nossa instituição. Muito boa sorte a todos vocês. Para suas considerações, tem a palavra a Procuradora-Geral de Justiça do Acre, doutora Kátia Rejane. Boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar todos os presentes neste ato, nas pessoas da excelentíssima senhora desembargadora Valdirene Cordeiro, empossada no cargo de presidente do Poder Judiciário acreano. Cumprimentar o excelentíssimo senhor desembargador Roberto Barros, empossado no cargo de vice-presidente do Tribunal de Justiça do Acre, e também cumprimentar neste momento o excelentíssimo senhor desembargador Elcio Sabo Mendes, empossado no cargo de corregedor-geral da Justiça. E também cumprimentar os demais dirigentes nesse ato empossados. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo senhor governador do Estado do Acre, Gladson de Lima Cameli, o excelentíssimo senhor presidente do Poder Legislativo acreano, deputado estadual Nicolau Júnior, e também cumprimentar o senhor prefeito de Rio Branco, Sebastião Bocalon. Cumprimentar também o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre, Éric Venâncio. E, por fim, cumprimentar todos os membros da Corte de Justiça acreana, entre magistrados, servidores e colaboradores, bem como a todas as demais pessoas que acompanham essa solenidade. Senhoras e senhores, em primeiro lugar, gostaria de dizer que é uma honra para o Ministério Público do Estado do Acre prestigiar essa sessão solene de posse dos novos dirigentes do Poder Judiciário acreano para o biênio 2021 e 2023. E começo congratulando e manifestando nossos melhores protestos ao desembargador Francisco Djalma e a todos os demais membros e servidores que compuseram sua gestão e, diante a missão constitucional que lhes foi proposta, encerraram-na com a máxima altivez e desempenho no último biênio. Doutor Djalma, recebo os agradecimentos do Ministério Público acreano e a minha gratidão, enquanto Procuradora-Geral de Justiça, por todas as parcerias que entre nós foram celebradas em sua gestão. Eu agradeço pelo apoio e por todos os anseios e desafios que compartilhamos em defesa da justiça e de nossa sociedade. Muito obrigada. Ao ensejo, inicio as palavras de boas-vindas do Ministério Público do Estado do Acre, a nova desembargadora presidente do Poder Judiciário acreano, desembargadora Valdirene Cordeiro, a quem ouso chamar de amiga, tendo em vista que fomos contemporâneas na Faculdade de Direito, bem como minha honrada colega do Ministério Público, inclusive ao tempo que ela, eu e outros colegas iniciamos nosso mistério no Ministério Público acreano. Desembargadora Valdirene, é justamente por compartilharmos dessa caminhada há algum tempo que não me resta a menor dúvida de que Vossa Excelência exercerá essa missão com muita honra, responsabilidade e primazia. Eu desejo-lhe, desde já, pleno êxito à frente da presidência do Tribunal de Justiça, para que Vossa Excelência e os desembargadores Roberto Barros e Elcio Mendes, que aladeiam nas funções de vice-presidente e corregedor-geral da Justiça, respectivamente, promovam uma gestão focada na promoção da justiça, na defesa do jurisdicionado, da cidadania e do interesse público. São muitas as adversidades e desafios que todos nós temos enfrentados desde março do ano passado, quando o Covid-19 chegou ao nosso estado do Acre. Mas eu acredito que, enquanto instituições, a maior lição que tiramos desses tempos tão difíceis é sobre a importância da união. Sem a união, seria impossível gerir essa crise e promover a defesa da vida nesse momento tão delicado. Portanto, com fé e união, eu desejo que sigamos firmes, comprometidos com nossa gestão, promovendo uma grande corrente humanitária no enfrentamento ao coronavírus. Contem
com o Ministério Público acreano nessa causa e em todas as demais pautas de interesse da Justiça e da sociedade. Reafirmo desde já que o Ministério Público do Acre está à disposição do Poder Judiciário acreano, como sempre esteve, para celebrarmos novas parcerias, visando resultados que garantam justiça e paz a toda a sociedade, pois, como bem afirma o apóstolo Tiago nas Sagradas Escrituras, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que promovem a paz. Muito êxito e sucesso aos novos dirigentes do Poder Judiciário acreano, que Deus os ilumine. Muito obrigada. Para suas considerações, tem a palavra o governador do Estado do Acre, Gladson Cameli. Sessão, senhor presidente, desembargador doutor Djalma, aproveito a oportunidade, saúdo os demais desembargadores, juízes, servidores do Poder Judiciário que aqui se encontram e nos acompanham pelas redes sociais, neste importante ato de posse da nova presidente do Tribunal de Justiça do Acre. As minhas palavras são de agradecimentos pela parceria que o nosso governo tem tido com o Judiciário em todas as suas instâncias nesses 2 anos. Ninguém governa sozinho e tenho pregado com muita veemência a importância da independência e o fortalecimento dos poderes constituídos aqui no Estado. Exatamente porque essa independência é o que sustenta a nova democracia e nos permite dar uma resposta positiva para a nossa população. Poderes fortes e democracia plena, essa é uma receita infalível para o bem-estar de toda a nossa população. E seguindo com os agradecimentos, quero fazer um reconhecimento muito especial ao desembargador Francisco Djalma, um jurista que nos orgulha e que ao longo desse tempo à frente do Tribunal de Justiça tem primado pelo diálogo e pelo fortalecimento do Poder Judiciário do Estado do Acre. Muito obrigado. Minha gratidão ao desembargador Francisco Djalma, em nome de toda a nossa população. E parabéns pela sua carreira luminosa, sem nenhuma mácula, sempre a serviço da nossa população. Quero ainda desejar a sua excelência nova presidente do Tribunal de Justiça, a desembargadora Valdirene Cordeiro, muita sorte e sabedoria, para que a senhora possa desempenhar esse tão nobre e importante função. Espero que a senhora desembargadora possa dar uma resposta positiva, tanto para os servidores do Tribunal de Justiça, quanto para os nossos juristas e, sobretudo, para a nossa população, que necessita de um poder judiciário forte para que a verdade e a justiça prevaleçam sobre o medo e as injustiças. Quero fazer ainda uma breve reflexão sobre o momento que estamos atravessando com a pandemia da Covid-19 e o papel dos poderes constituídos aqui no nosso Estado. Nunca se precisou tanta da união de todos nós para que possamos vencer essa ameaça invisível que já enlutou centenas de famílias acreanas. Da parte do Poder Executivo, e aqui eu falo do fundo do meu coração desse governador, temos feito todo o possível para salvar vidas. E vou repetir, tenho feito todo o possível para salvarmos vidas. Assim, em pouco mais de um mês, na primeira onda da Covid,
conseguimos entregar à nossa população 2 hospitais de campanha. Um em Rio Branco e o outro em Cruzeiro do Sul, para atender os infectados por esse vírus cruel. Destaco que esses hospitais continuarão a atender depois que vencermos essa pandemia. Estamos mantendo os EPIs necessários dos nossos hospitais e ainda neste momento estamos ampliando leitos no Hospital do Idoso, em Rio Branco, e no Hospital de Manso Lima, para atender a nossa população e também, ao mesmo tempo, concluindo as obras do 2º pavilhão. Afora isso, tenho empreendido todos os esforços para conseguir as vacinas necessárias para imunizar a nossa população contra a Covid-19. Uma luta que não está sendo fácil, mas a minha disposição sempre foi a de buscar essas vacinas em qualquer lugar do mundo onde estejam disponíveis, porque com a fé em Deus que me move, tenho a esperança de conseguir fazer a maior campanha de vacinação da história do Acre e permitir que a vida volte ao normal do nosso estado, de milhares de brasileiros e acreanos que aqui residem. Quero destacar ainda que, por conta do sofrimento trazido para a nossa gente pela pandemia, precisei tomar medidas duras, que nem sempre agradam a todos. Mas o objetivo principal do meu governo, do nosso governo, e tenho repetido incansavelmente, é salvar vidas. E não descansarei enquanto não conseguir todas as doses necessárias de vacinas para o nosso povo. Para encerrar, senhoras e senhores, eu aproveito esta oportunidade para agradecer o empenho de todos os poderes, as instituições, a sociedade, a iniciativa privada e aos nossos servidores públicos, federais, estaduais e municipais. Quero deixar as portas abertas do Poder Executivo para a desembargadora Valdirene Cordeiro, que possamos nos apoiar mutuamente em benefício da nossa população. Que a senhora desembargadora faça uma gestão produtiva, guiada pelos mais elevados desígnios de paz e amor ao próximo. Eu peço a Deus e oro todo dia. Não tem um minuto que não passe assim essa mensagem na minha memória, que possamos o quanto antes virarmos essa página. Que Deus nos proteja a todos, nos abençoe, nos guie e nos dê força para que juntos possamos vencer essa pandemia. Que Deus nos abençoe, meu muito obrigado. O cerimonial anuncia o pronunciamento de Sua Excelência, a Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, desembargadora Valdirene Cordeiro. Boa tarde a todos. Inicialmente, embora o cerimonial já tenha anunciado, um por um das autoridades que se fazem presente virtualmente nessa tarde tão significativa para mim, faço questão de nominá-los mais uma vez, peço a paciência e a compreensão de todos. Cumprimento o senhor governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, e em seu nome a todos aqueles que integram o Executivo Estadual. Cumprimento o senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, o senhor Nicolau Júnior, e em seu nome cumprimento a todos os parlamentares estaduais. Cumprimento o presidente do Conselho de Tribunais de Justiça do Estado do Acre, desembargador Walter de Lima Moraes. Cumprimento, com extremada alegria, a Procuradora-Geral de Justiça do Estado do Acre, doutora Cátia Rejane, e em seu nome a todos os promotores e procuradores do meu Estado. Cumprimento também, com alegria, o senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Acre, doutor Eric Venâncio, e em seu nome a todos os advogados do Estado do Acre. Cumprimento a senhora Defensora Pública Geral,
doutora Simone Santiago, e em seu nome a todos os abnegados defensores públicos desse Estado. Cumprimento ainda o senhor prefeito do município de Rio Branco, Tião Bocalon, e em seu nome a todos aqueles que integram o Executivo Municipal. Cumprimento o presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, representado aqui neste ato pela vice-presidência, a senhora Elaine Cantuária. Cumprimento externando minha satisfação com a doutora Renata Gil. Cumprimento o senhor presidente da Associação dos Magistrados do meu Estado, doutor Daniel Bonfim, e em seu nome a todos os juízes do meu Estado. Cumprimento o senhor presidente do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Acre, senhor Isaac Ronald. Cumprimento ainda, que estão virtualmente pelo YouTube, a senhora desembargadora presidente do TRT da 14ª Região, desembargadora Cesarineide Lima. Cumprimento o senhor senador da República, Sérgio Petecão. Cumprimento o senhor vice-governador do Estado do Acre, Werles Rocha. Cumprimento, com extremada satisfação, a desembargadora de hoje e sempre, Isaura Maia. Cumprimento o senhor procurador de Justiça e conselheiro do CNMP, dileto amigo Oswaldo Albuquerque Lima. Cumprimento a senhora, com muita emoção, desembargadora Eva Evangelista, minha mestra na escola e nesse tribunal. E em seu nome, a todos os desembargadores que compõem esse distinto colegiado. Cumprimento ainda o senhor Procurador-Geral do Estado, doutor Paulo Sete, e o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. Muito grato pelas vossas presenças, ainda que pelo meio telemático, diante do inimigo que nos rodeia. Senhores, já afianço-lhes que não tenho o costume de fazer grandes discursos, porque nem sou versada tanto em falas rebuscadas. Mas tenho que dizer que o estado de pandemia vivenciado, onde se registram mais de 220 mil mortes em nosso país e quase 900 mortes em nosso pequenino estado amazônico, obrigou-nos a ter um olhar e posturas diferentes. E por isso, seguindo todos os protocolos de proteção à saúde existentes, diante da regressão de faixa em nosso estado, acertadamente decidida pelo chefe do Executivo Estadual, da laranja para o vermelho, com o objetivo de preservarmos a saúde e assim impedir eventual contaminação ou propagação da Covid-19, reafirmo, optamos por fazer esse momento solene e ímpar em minha carreira profissional de forma virtual, transmitido por videoconferência pelo YouTube, para que as autoridades, os meus amigos, os nossos familiares e convidados pudessem participar. E por isso, carinhosa e grandemente agradeço-os, realçando que, não obstante a distância física que nos separa, recebo o carinho e as vibrações positivas de todos os senhores, de todos vocês. Agradeço ao Altíssimo por ter me dado tanto, mais até do que mereço, e permitir chegar até aqui. Agradeço a minha família, a meu companheiro de jornada há mais de 2 décadas, o professor Mâncio Lima Cordeiro, pelos constantes e diuturnos ensinamentos e apoio. Ao Tom da minha vida, ao meu João, ao Rodrigo e à Ana Paula, filhos de sangue e de coração, e com os quais aprendo tanto todos os dias. Agradeço ao Pedro Cruz e especialmente à minha amada mãe, que tão precocemente nos deixou, a dona Dora. Pela dádiva da vida, mãe, tenho a lhe dizer que, mais do que minha, suas são essas honrarias, pois sem a senhora e sem o seu amor, certamente eu nada seria. Agradeço aos colegas que hoje assumem comigo a administração deste Tribunal de Justiça, os amigos desembargadores Roberto Barros e Elcio Mendes, que são sabedores que os tempos são difíceis ou estranhos, como ditos por integrantes da nossa Suprema Corte. As dificuldades são muitas, mas os marinheiros se tornam ainda mais fortes
não nas marolinhas, ou como diz o meu povo acreano, nos banzeiros, mas no enfrentamento às grandes ondas. E tenho certeza que os senhores saberão tomar as medidas certas e necessárias para o melhor do judiciário acreano. Sou extremamente grata a todos os desembargadores do meu tribunal, que peço para ler como os chamo: Eva, Samuel, Pedro, Roberto, Denise, Djalma, Regina, Laudivon, Júnior Alberto, Elcio e Camolês, que em sessão do Pleno Administrativo me escolheram para estar à frente na missão de dirigir no biênio 2021-2023 os destinos do judiciário acreano. Judiciário esse que tenho orgulho, muito orgulho de integrar e dizer que não detém nenhum ou qualquer magistrado envolvido em atos refratários à lei ou à probidade. Bem ainda a todos os juízes que nunca mediram esforços em dar cumprimento às orientações desta magistrada ou tampouco desenvolver atividades que contribuem com o melhor para a jurisdição. Afianço-lhes que igualmente darei o meu melhor, mas sozinha nada farei. Quase tudo é novidadeiro para mim. Por isso, rogo contar com o apoio e a colaboração de vossas excelências para que o patamar de destaque deste sodalício se mantenha, para que o acervo processual, mais de 100.000 feitos, siga reduzindo com vossos trabalhos, para que o usuário do nosso sistema de justiça seja bem atendido e assim seja prestada a jurisdição de forma eficiente e com qualidade. Tenho gratidão também aos amigos e amigas que Deus me presenteou e que aqui peço licença para todos, para nominar alguns, mesmo correndo o risco de esquecimento, ante a emoção que me toma o momento. A Nagilene, a Mary, a Maria Lídia, a Doris Bulamac, Deusdete Brasil, a Tiana, a Gerlívia Maia, a Raquel Cunha, o Edmar Monteiro, a Famelo, o Zé Augusto Freire, a Isaurinha. Tantos são os amigos que sempre me apoiaram. Não poderia deixar este momento de agradecer e registrar a parceria do presidente Francisco Djalma em ensejar uma transição transparente e fraterna, igualmente aos eminentes desembargadores Laudivon Nogueira, vice-presidente do tribunal, e o desembargador Júnior Alberto, então corregedor-geral da Justiça, que com denodo enfrentaram as dificuldades para o pleno desenvolvimento das atividades deste poder, especialmente nessa quadra difícil que a humanidade enfrenta. A criatividade no momento de caos foi o destaque de vossas gestões. E isso foi possível sentir no dia a dia e também ver ontem, quando nos foi passado um vídeo neste plenário com tantas ações e projetos. Não foi sem causa, presidente, ou razão que o selo ouro de qualidade foi alcançado por esse tribunal em vossas gestões. Parabéns, desembargadores. Francisco Djalma, Laudivon Nogueira, Júnior Alberto e todos os colegas que compõem esse tribunal e servidores. Senhor presidente, a Vossa Excelência que receberá meu acervo processual, como é a regra desse sodalício, informo-lhe que me afasto da presidência da segunda Câmara Civil, para me dedicar totalmente à presidência desse tribunal, deixando um acervo de pouco mais de 180 processos. Isso só foi possível, senhor presidente, em razão do trabalho, do esforço e comprometimento dos abnegados assessores e servidores que compõem o meu gabinete, os quais não posso deixar de forma alguma de externar minha total gratidão e os meus cumprimentos. Nominadamente, Aline Caetano, Alessandra Araújo, Ana Paula Correia, Carlos Afonso, Diana Barros, Geraldo Pimentel, Kelly Cristine Pinto, Val Amorim e a Ellen. A partir de agora, galgarei novos e marcantes passos neste poder. Igualmente, outros servidores comigo passarão a trabalhar, e a estes, peço-lhes que possamos entregar a justiça à sociedade e aos cidadãos que dela tanto necessitam, e como foi registrado na fala do nosso governador. Oportuno também realçar que o apoio dos outros atores que compõem o sistema de justiça, notadamente o Ministério Público, a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados, nossos parceiros, de hoje e sempre, forjará a concretização da sonhada distribuição da justiça. Diante disso, senhores, e depois de tudo isso, eu não sei como dar continuidade.
a fidalguia dos meus colegas, as palavras amáveis da presidência a mim dirigidas, as palavras de parceria do presidente da Ordem dos Advogados do Estado do Acre, os elogios para mim merecidos da Procuradora-Geral de Justiça do meu Estado, a saudação dos meus pares, na fala e na voz da amiga desembargadora Denise Bonfim. Isso bastaria para quedar-me totalmente inerte, aos prantos mesmo, na frente dos senhores. Some-se a isso a visão dos meus amigos e familiares no plenário virtual. Dê-me força, Senhor, e permita, ao menos que eu consiga chegar ao fim desta fala. Mas, minhas senhoras e meus senhores, meus amigos, meus familiares, nessa tarde e momento para mim memoráveis, um daqueles que certamente não se apagarão de minha memória, faço uma fala, não um discurso, como antecipei, mas uma singela e significativa passagem da Bíblia, que diz o seguinte: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta que leva para a perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Isso está em Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Tenho essa passagem por significativa, por dizer muito da minha realidade, porque em minha trajetória busco trilhar o caminho mais estreito, crendo que o desvio de conduta me guiaria a um mundo sem volta, um mundo sem respeito aos valores mais caros a mim ensinados por minha amada e saudosa mãe, robustecidos que foram por meu consorte, como a ética, a honestidade e a solidariedade para com meu semelhante. Antes de compartilhar com as senhoras e com os senhores as diretrizes escolhidas para conduzir a futura gestão, perpasso pelas memórias mais marcantes de minha vida profissional. Peço a paciência dos senhores. E isso desde os bancos da Universidade Federal do Estado do Acre, a nossa UFAC, pelo exercício da advocacia privada e pública, pelo ingresso em 5 de fevereiro de 1998 no Ministério Público Acreano, com a assunção das atribuições inicialmente na Princesinha do Acre, a comarca de Chapuri, no chuvoso dia 11 de fevereiro. E agora o desembargo, por meio da vaga do 5º Constitucional, prevista no artigo 94 da Carta Cidadã de 1988, destinadas aos integrantes do Ministério Público dos Estados, no caso do meu Estado. Instituição essa, forte, onde exerci, por mais de 14 anos, um honroso cargo e atribuições de promotora de justiça. Estas organizações e entes contribuíram grandemente, senhores, para me fortalecer no enfrentamento dos desafios junto a este Poder Judiciário. Ao tempo de ingresso perante esta Igreja-Corte, em 13 de dezembro de 2012, enfatizamos a nossa origem simples, sem grandes posses financeiras ou patrimoniais, mas plena de espírito de luta, dotada de compromissos éticos e espirituais, sem os quais, acredito, nenhum ser criado por Deus, em quem só acredito, consegue viver verdadeiramente. De lá para cá, em nada mudou esse sentimento, essa força de querer. Ainda, aquele tempo, já passados quase uma década, foi-me ensinado pela eminente desembargadora Denise Bonfim, pessoa que desfruta o privilégio de gozar de sua amizade e igualmente tive a oportunidade de compartilhar dos seus ensinamentos ainda na jurisdição de 1º grau. Quando esta apresentava ainda os cumprimentos dessa corte à minha chegada, e hoje se fez mais uma vez. Ela retratava minha origem territorial. Sim, sou nascida nestas terras verdes do norte do país. Nem tão verdes é verdade neste momento. Minhas raízes estão aqui fincadas. Minha vida profissional na área do direito pode não parecer, mas já conta quase 3 décadas. E será para os jurisdicionados que tanto me deram e me dão, que pretendo seguir servindo sem olvidar das necessidades e interesses que norteiam o bem coletivo. Agora, eleita pelo Pleno Administrativo desse Poder em 14 de outubro de 2020, como a 34ª presidente desse jovem Poder Judiciário, a 6ª acriana a suceder mulheres de fibra, com poder de voz, e que nos abriram os caminhos, como a seu tempo e modo o fez a rainha ateniense Penélope, esposa do heróico Ulisses, retratada na Odisseia de Homero. Cito com indizível orgulho e extremada alegria as eminentes Eva Evangelista, Miracele Borges, Isaura Maia,
Cesarinete Angelim e Denise Bonfim. Sinto-me extremamente honrada e, ao mesmo tempo em que me vejo diante de um gigantesco desafio, não somente pela ascensão ao relevante cargo em si, mas, e principalmente por representar a voz destacada de mulheres no Poder Judiciário Nacional. Aliás, o sonho que tenho é que chegará o dia em que a ascensão de uma mulher em um cargo relevante de direção neste país será um lugar comum. Não será novidade esta notícia. Cá estou, desde dezembro de 2012, acolhida que fui com respeito pelos meus pares, exercendo minhas funções nos órgãos jurisdicionais e administrativos, contribuindo com o fortalecimento da justiça e da sociedade, agora encarando honroso desafio, pretendendo realizar uma gestão eficiente, uma gestão estratégica e aberta ao diálogo propositivo. E com isso tenho o privilégio de contar com os meus parceiros, desembargadores Roberto Barros e Elcio Mendes. É sob essa perspectiva de transformar, senhores, as dificuldades em oportunidades, que nessa jornada daremos continuidade aos projetos e ações de interesse da justiça e da sociedade acreana, mas também pretendemos recriar, reinventar estratégias, ousar, tudo para fortalecer o judiciário acreano. Tarefa fácil? Claro que não será. Aliás, o Altíssimo nunca disse que seria fácil. Imbuídos dos mesmos ideais e propósitos, tendo em mente as palavras de Mary Fowler, isso em 1919, de que, aspas, só alcançamos unidade por meio da variedade, que diferenças devem ser integradas, não aniquiladas, tampouco absorvidas. Fecho aspas. Conjuntamente, administração, magistrados, servidores, colaboradores e parceiros do Judiciário acreano, enfrentaremos com força e muita, mas muita criatividade, os obstáculos surgidos para que a justiça do e no Estado do Acre continue florescendo e siga efetivamente, seu governador, meus pares, contribuindo para a solução dos problemas sociais e coletivos da sociedade. Com afinco e dedicação, desejamos plantar e semear ações, projetos e programas que resultem no bom desempenho da nossa atividade fim e contribuam para o efetivo exercício da cidadania e para o desenvolvimento sustentável da administração. Nossa missão institucional e social será perseguida, com foco na garantia dos direitos, no fortalecimento da relação do judiciário com a sociedade, na agilidade e produtividade da prestação jurisdicional. Seguiríamos realizando e fomentando ações voltadas à proteção de mulheres, crianças e adolescentes em situação de risco, na defesa dos direitos das minorias vulneráveis, na ampliação dos meios alternativos de soluções de conflitos e o aperfeiçoamento dos fluxos nas unidades judiciais e administrativas, visando sermos mais eficientes e prestarmos um serviço de excelência. É isso que a sociedade espera de nós. Na jornada que nos aguarda, almejamos também executar estratégias para uma atuação colaborativa e participativa das unidades judiciais e administrativas, com foco na otimização dos recursos financeiros, na melhoria dos fluxos e procedimentos de trabalho, desenvolvimento e valorização no nosso capital humano, nossos servidores e nossos magistrados, na melhoria do clima organizacional, que é o nosso ambiente de trabalho, e na estimulação da gestão por competência, desempenho e meritocracia. Na retirada das pedras do caminho feito pelos nossos antecessores, aqueles que já colocaram seu tijolinho nessa grande catedral, que é a nossa justiça, essa nova administração assegurará a utilização correta, responsável e eficaz do orçamento disponível, resguardada a transparência e a ética, como requer a gestão pública. Realço, e isso não será novidadeiro ouvir, que enfrentamos tempos de parcos recursos, mas esse fato não nos impedirá de buscar eficiência operacional e financeira, até porque envidaremos esforço para que os gastos se deem de maneira eficiente. A ideia é buscar fazer mais com menos. Esse é um propósito. Demais disso, enfatizo o compromisso do Judiciário acreano em seguir integrando a Agenda 2030 de Direitos Humanos e Desenvolvimento Sustentável, mediante ações nas respectivas áreas, com o escopo de garantir direitos fundamentais, preservar o meio ambiente, usar racionalmente os recursos em favor da sustentabilidade, combater a corrupção, esse mal nefasto, o crime organizado e a lavagem de dinheiro. Ainda, fortalecer as ferramentas para um judiciário digital,
Aliás, somos, há bastante tempo, um poder judiciário, um tribunal 100% digital. No ponto, envidaremos esforços para buscar recursos e alternativas para renovar o parque computacional do Tribunal de Justiça do Acre e também assegurar o cumprimento das políticas de segurança da informação, a fim de garantir a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade dos dados do Judiciário acreano. Isso o momento exige. Destaco também que pretendemos, senhores, em 100 dias, e se assim o Deus o permitir, porque trabalho não nos faltará, força de vontade não nos faltará, apresentar o planejamento estratégico para o sextênio 2021-2026, que será elaborado de forma participativa, mediante a contribuição de magistrados e servidores, em consonância com as estratégias nacional definida pelo Conselho Nacional de Justiça na Resolução 325/2020. Acredito firmemente que, juntamente com os colegas hoje empossados, atuaremos em prol de uma administração ética e responsável, que terá apoio de todos os abnegados desembargadores e magistrados, e ainda dos nossos servidores. Não posso deixar de mencionar a equipe valorosa que nos auxiliará no decorrer desse biênio, um grupo que contempla pessoas que, além de gozar de nossa confiança, detêm conhecimento, competência e são profissionais talentosos, o que nos faz crer serão essenciais para o êxito do plano de gestão que elaboramos para esse ciclo. Aproveitando, agradeço a todos os novos dirigentes, a todos os novos assessores e a todos os novos diretores que, lado a lado, ombro a ombro, como diz uma amiga querida, com os servidores deste poder, estarão conosco nessa grande missão. A justiça, senhores, só funciona se todos estiverem imbuídos de um único propósito. Sabendo que nossa sociedade clama por um judiciário renovado, reinventado, onde o trabalho, a eficiência e a prestação jurisdicional sem demora são as maiores premissas, devemos lutar, pois, para o atendimento dessas necessidades coletivas, primando pela segurança jurídica de nossas decisões, pela desburocratização de nossos procedimentos e buscando fazer uma justiça célere, eficiente, ética e transparente. A pandemia com seus desafios são algo inédito na nossa geração. Em nenhum momento o judiciário parou. Encontramos rapidamente, premidos pelo momento, outras formas de prestar nosso mistério, nossos serviços essenciais ou a nossa jurisdição. A área de informática rápida e bravamente acelerou seu trabalho diante dessa nova realidade. Hoje, o nosso normal é o teletrabalho, é nos encontrarmos virtualmente, como hoje estamos. E são tantas as horas de frente ao computador, participando de videoconferências, webinários, sessões, audiências, reuniões. Mas mesmo nessa situação, estamos prestando nosso serviço. E assim seguiremos, promovendo amplo acesso à justiça a todos aqueles que nos procuram. Aliás, realço a ideia em que ultrapassemos nossas portas, indo ao encontro dos cidadãos. Os clamores da nossa gente, parafraseando o sociólogo Darcy Ribeiro, quanto ao respeito aos direitos básicos, para dizer o mínimo, são e devem ser ouvidos por todos nós que integramos o judiciário. Afinal, no retrato desenhado pela Carta Cidadã, somos a última ratio do cidadão brasileiro, do cidadão acreano. Não será repetitivo dizer que a crise provocada por esse trágico momento trouxeram tormentas de toda ordem. Porém, não podemos esquecer que na dificuldade que avançamos e, baseados na experiência das vitórias frente a um cenário caótico, seguiremos com as melhores expectativas de concretizarmos uma gestão, voltada para a garantia das leis, do direito, da eficiência do judiciário, ao atendimento célere e humanizado das demandas jurisdicionais, sem descurar, em momento algum, do nosso papel, que é de pacificar conflitos sociais. Senhores, recebo a missão conferida com coragem, humildade e serenidade, ciente da árdua tarefa, mas com determinação para honrar o judiciário acreano, a fim de o manter como uma organização forte, independente, proba e firme no cumprimento da nossa função para com a sociedade. Não posso esquecer que, se recebo tanto, na mesma medida serei cobrada.
mas entregando o meu melhor, com o apoio e o conhecimento dos colegas e de todos os senhores, esse passo será certamente exitoso. Derradeiramente, registro, como foi possível ver, acredito, não gostar de falas rebuscadas, sou de fala simples, gosto de usar o meu acrianês, e tanto quanto possível, evito o pré-falado juridiquês, para que assim meu pensamento seja compreendido por qualquer ouvinte, independente do conhecimento acadêmico, mas afianço-lhes não tergiverso com os mais caros valores do ser humano, da nossa sociedade, do respeito aos ditames constitucionais e no trato com a coisa pública. Esta, que nasceu a partir do pensamento de Platão, para flagrar o conceito de justiça, e que, para tanto, ensejou, por parte desse afamado filósofo, criar um Estado imaginário, a chamada República, como descortinado no mito da caverna. Parece-nos inaceitável que possamos nos sentir ou estarmos felizes, sabendo que outros semelhantes, que nossos irmãos, vivam num mundo de privações, sem quaisquer conhecimentos de contraste para alcançar a consciência, como difundido pela teoria filosófica oriental. Eu sozinha feliz não é correto, não é devido. No momento, sobre justiça, fruto que é da paz, jamais poderia deixar de consignar a forte e firme fala da segunda mulher deste país a assumir o relevantíssimo cargo de presidente da nossa Suprema Corte, ministra Carmen Lúcia, ao tempo de sua posse no aludido cargo. Abro aspas. Sossegue-se o cidadão. O trabalho de entregar a justiça a quem busca o judiciário será levado a efeito com a intransigente garantia dos princípios constitucionais, firmados com o objetivo impresso de contribuirmos com uma sociedade livre, justa e solidária, e a garantia de trabalharmos para termos uma prestação mais rápida, mais eficiente e menos custosa ao cidadão. Constituição não é utopia, justiça não é sonho, cidadania não é aspiração. O judiciário brasileiro sabe dos seus compromissos e de suas responsabilidades. Em tempos de dores multiplicadas, há que se multiplicar igualmente também as esperanças. Fecho aspas. Esta solenidade, sabidamente, transmite-se por videoconferência. Está sendo obrigatório por conta do inimigo que nos rodeia. E vejo, participando desta, autoridades, familiares e amigos que tanto respeito e admiro. Não os vejo todos juntamente na tela, é verdade, mas sei que todos me veem igualmente, com os olhos e pensamentos esperançosos por uma gestão eficiente, moderna, que entregue justiça e seja também humana. E assim o será, porque trabalharemos todos para esse fim. Em arremate, agradeço mais uma vez ao arquiteto do universo, aquele que ninguém explica, que ninguém consegue explicar, por mais que os homens tentem, que por certo espera que os homens vivam em um mundo mais fraterno, livre, sem fome de pão ou de justiça. Aliás, faz-se necessário realçar que tanto uma fome como a outra dói muito. Senhores, chego ao fim. Muitíssimo grata a todos, especialmente a minha família, cujo esteio e carinho sempre permitiram trilhar com segurança qualquer caminho. Neste momento, destaco que está conosco, pelo YouTube, a minha irmã Maria José, o meu afilhado Thales, e em nome dele cumprimento a todos os meus familiares. Muitíssimo obrigado. Neste momento, são convidados à frente da bancada a desembargadora presidente Valdirene Cordeiro e o desembargador Francisco Djalma para um momento de homenagem.
Sua Excelência, a desembargadora presidente Valdirene Cordeiro entrega neste momento uma placa em agradecimento ao desembargador Francisco Djalma pelo trabalho, zelo e dedicação apresentados à frente do Judiciário Acreano no biênio 2019-2021. Desembargadora Valdirene, muito obrigado pela homenagem. Essa homenagem nos honra bastante e sela cada vez mais o nosso compromisso de sempre fazermos o melhor em prol do Poder Judiciário. Estamos saindo da administração, Vossa Excelência está tomando as rédeas da administração. Nós, enquanto membro do Tribunal de Justiça, em nome da Corte, vamos estar juntos, comprometido com a vossa administração. Com certeza, naquilo que Vossa Excelência precisar, nós estaremos sempre à disposição para fazermos o melhor em prol do Poder Judiciário. Muito obrigado, desembargadora Valdirene. Convidamos os desembargadores vice-presidente e corregedor para a foto oficial do plenário. Agradecemos ao desembargador Francisco Djalma, que retornará ao seu assento, e faremos agora a foto da nova cúpula diretiva do Judiciário Acreano no biênio 2021-2023. Os excelentíssimos desembargadores retornarão a seus assentos para o encerramento. Nesta oportunidade, em adaptação ao momento que vivenciamos, será realizado o print oficial das autoridades que participam por videoconferência, razão pela qual solicitamos que todos abram suas câmeras e se posicionem. Muito obrigado a todos. Seguindo os atos, vamos acompanhar a exibição do hino acreano.
a brilhar soberano sobre as matas, que o vem com amor encha o peito de cada criano de nobreza, constância e valor, invencíveis e grandes na guerra. Imitemos o exemplo sem par do amplo rio que briga com a terra, vence e entra brigando com o mar. Fuge um astro na nossa bandeira que foi tinto no sangue de heróis. Adoremos na estrela altaneira o mais belo e o melhor dos faróis. Triunfantes da luta voltando, temos na alma os encantos do céu e na fronte serena e radiante, imortal e sagrado troféu. O Brasil a exultar acompanha nossos passos, portanto é subir, que da glória a divina montanha tem no cimo arrebol do porvir. Fuge um astro na nossa bandeira que foi tinto no sangue de heróis. Adoremos na estrela altaneira o mais belo e o melhor dos faróis. Mas se audaz e estrangeiro algum dia nossos brios de novo ofender, lutaremos com a mesma energia, sem recuar, sem cair, sem temer, e ergueremos então destas zonas um tal canto vibrante e viril, que será como a voz do Amazonas, ecoando por todo o Brasil. Fuge um astro na nossa bandeira que foi tinto no sangue de heróis. Adoremos na estrela altaneira o mais belo e o melhor dos faróis. Fuge um astro na nossa bandeira que foi tinto no sangue de heróis. Adoremos na estrela altaneira o mais belo e o melhor dos faróis. Encerrados os atos protocolares desta sessão, vamos acompanhar uma apresentação musical da servidora Milene Moura, que será acompanhada pelo músico Melk Carlos.
tudo se faz no seu olhar. Todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que eu haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar. O universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que eu haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvidar ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvidar ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que eu haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus.
Tem a palavra a desembargadora presidente Valdirene Cordeiro. Declaro encerrada esta sessão solene, agradecendo pela participação e presença de todos e desejando-lhes uma excelente noite. Finalmente, ratificamos que esta solenidade seguiu à risca todas as orientações das autoridades sanitárias para sua realização. Agradecemos às autoridades que compuseram o dispositivo de honra virtual, bem como a todos que nos acompanharam ao vivo pelo YouTube. Nesta oportunidade, pedimos que se inscrevam no canal do TJAC para receber mais informações sobre o Judiciário Acreano. Encerramos assim esta sessão solene especial virtual com a posse dos novos dirigentes do Judiciário Acreano no biênio 2021-2023. Tenham todos um ótimo fim de semana.